Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Carreiras e Tendências. Nesta segunda temporada, estamos recebendo os autores do livro Histórias que Transformam, um por um, capítulo por capítulo, e em cada episódio a gente está aprofundando uma habilidade do futuro, aquelas do ranking Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial. E nesse episódio, eu estarei muito bem acompanhada de Luciana Vanzo, que é a autora do 11º capítulo. Olha só o nome. Nossas Odisseias Pessoais, a jornada do herói que todos compartilhamos. Ficou curioso, né? E a habilidade que falaremos hoje é pensamento criativo, que ocupa o 2º lugar no Fórum Econômico Mundial. E eu estou também muito bem acompanhada por Marcela Mello, que é uma das sócias da Academia CI. Fica comigo que teremos 2 blocos para falar desse tema. A CI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Nossas Odisseias Pessoais, a jornada do herói. Muito bom. Dona Luciana Vanzo. Vou fazer minha audiodescrição, depois você faz a sua, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Eu tô de macacão preto, só para variar. Faixa dourada. Cabelo Chanel com umas pontinhas aqui, ainda rebeldes, eu ainda não me entendi com elas. Pele branca, quase amarela, né? Honrando aí o Toyama. Deixa eu ver, olhos bem escuros, cor de jabuticaba, batom vermelho. E à minha direita tenho Luciana Vanzo. Oi, eu sou loira, tenho os olhos verdes. Eu quis fazer um conjuntinho com a Rebeca, então também estou de pretinho básico. Calça preta, estou com uma blusa, um body preto com botões dourados, um blazer branco, sapatinho preto e com muito amor. Imaginem o amor no rosto, com muito amor, muita gratidão de estar aqui. Muito bom. Vamos lá, Marcela, como é que você veio hoje? Olá a todos, eu sou Marcela Mello, sou sócia da Academia CI e hoje eu estou aqui vestida com uma calça preta, pantalona, uma sandália preta, uma blusa meio cor de caqui. Pode ser, né? Marrom. Não, a blusa é caqui. Foi mal. Uma jaqueta de camurça marrom. Eu sou loira, né, um louro mais escuro. Sou branca, de olhos castanhos, tenho 1,65 e estou aqui muito feliz de estar participando de mais esse episódio do Carreiras e Tendências. Entre centenas, milhares de clientes atendidos pela CI, alunos, amigos, parceiros, a gente escolheu a Luciana. Deixa eu contar para vocês um pouquinho quem é a Luciana. Tá aqui, ó. Página... Não tem número a página, oh meu Deus, peraí. É Luciana Vanzo de Barros Viana, olha que nome comprido. É psicóloga com uma carreira enriquecedora e diversificada. Deixa eu ver o que mais. Foca em oferecer atendimento clínico a adolescentes e adultos, além de facilitar grupos terapêuticos. Presta consultoria a empresas, trazendo sua expertise e abordagem humana para o mundo corporativo e organizacional. Que mais? É proprietária da Humanamundi e idealizadora do projeto Humanamundi Arte em Terapia, que visa integrar a arte de processo terapêutico, criando um setting que promove a transformação pessoal por meio da autoexpressão e do autoconhecimento. Isso mesmo. Mas eu não vou falar muito, né? Lembrando que, se você ainda não tem o livro, tá na Amazon, distribuído pelo Brasil todo, nas principais livrarias. Mas a pergunta do milhão para a dona Luciana é: você tem uma história muito rica, como é que foi colocá-la num livro, num papel? Então, um grande desafio, né? É sempre um grande desafio. Até pelo tema. Então, de início, eu falei assim, gente, e aí, o que eu vou escrever, né? Quando a gente fala sobre a nossa vida, sobre a transformação, eu acho que a gente tem que chegar com uma questão que é a coragem, né? Que é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e até morrer. Eu costumo falar para os meus clientes, até morrer a gente desenvolve essa habilidade. Então, tudo bem se a gente um dia não tiver coragem, ou em algum momento a gente se sentir muito mais vulnerável. Então, foi um grande desafio. Um misto, sabe, de insegurança,
um misto de vergonha, um misto de quem vai assistir, né? A gente costuma, no setting terapêutico, falar, puxa, vamos descobrir o gatilho. Então, escrever esse capítulo foi realmente acionar um gatilho que já estava resolvido, mas que só a partir desse momento, e eu acho que a partir do momento onde a gente fez a apresentação, ali caiu muito a ficha, né? Então, por que não aparecer? Então, quem sofre abuso costuma se esconder. E eu acho que a vida toda a gente vai se escondendo, né? Por mais que aqueles que me conheçam e fazem parte da minha vida falam assim, imagina, você se esconder, né? Quando isso, né? Você tímida, quando isso, não é mesmo? Você é tão sorri, né? Você é tão sacada, você é tão enigmática ao mesmo tempo, né? Tão sensível, né? E às vezes tão abusada, né? No sentido de fazer gracinha o tempo todo e uma piada, né? Traz essa leveza, mas existe aí, né? Esse lugar. Por isso que eu acho que essa odisseia, porque existe esse lugar que a gente vai galgando, né? Exatamente subindo essa montanha, quando a gente fala de jornada do herói. E quando eu fiz esse capítulo, eu pensei, puxa, mas por que não a jornada da heroína, né? Uma vez que o gênero é feminino. Mas aí, como junguiana, eu falei assim, heroína, por quê? Né? Se nós somos uma mulher com um ânimos tão presente, né? Então, eu falei assim, tá tudo junto e misturado. Então, no fundo, eu acho que o ponto principal é a jornada. E como que a gente dá conta dessa jornada. Então, foi muito prazeroso. Quando eu terminei, falei assim, caramba, né? E eu gravei, porque eu gravei. Eu gosto de escrever, mas aí eu falei assim, não, eu vou gravar. Vamos começar por aí, né? E aí foi tão... que se vocês pudessem ouvir as 69 páginas que deram da minha gravação, e a gente tem aí, né, 3 páginas, foi num momento tão mágico, né, que tudo aconteceu ali, e ali tinha um misto de emoção, que é isso que eu sou, por emoção. Então, teve ali um choro, teve um trovão, né, foi um vento, né, então teve ali um fundo musical, né, que eu costumo falar que é esse sopro, né, da alma, né, e eu acho que é sobre isso, porque quando a gente fala sobre abuso espiritual, também a gente tem que trabalhar nessa questão de curar essa alma, né, e foram muitos processos, inclusive. E o teu capítulo me fez lembrar muito da minha mãe, porque assim, eu fui muito autoprotegida, assim, e super protegida pela minha mãe, que ela sempre achava que algo podia acontecer comigo. Então, eu cresci numa redoma. E aí, quando eu comecei a trabalhar com mentoria, coaching de carreira, foi pela primeira vez que eu entendi que minha mãe tinha motivos para me proteger, que até então, né, foi multinacional, foi formação, só quando eu realmente comecei a fazer o que eu faço, que eu comecei a ouvir a cada 10 pessoas, mulheres, que entravam, mais da metade tinha passado por um abuso. E dos homens, 10, 20% também tinham passado por abuso. Foi, assim, impactante, porque eu tive que ressignificar, né, aquilo que eu achava da minha mãe que era uma implicância. Tanto cuidado é esse, né? Mas eu passei ilesa, e quando eu vejo, né, as mulheres que eu atendo, né, trazendo que não, aquilo aconteceu, aí eu falei, nossa, daí eu comecei, aquilo que eu achava que era implicância da minha mãe, eu comecei a ter uma gratidão pelo zelo que ela teve. E no dia dessa apresentação, para quem não sabe, o lançamento do livro, a gente colocou todo mundo no palco. Então, e o da Luciana foi impactante, e a gente deixou por último, no final do dia, porque a gente sabia que ia ser impactante, porque muita música, né, muita festa, o marido dela, né, e o filho lá, da primeira fileira. E aí, ela senta e começa a contar. E aí, de repente, eu não sei se vocês perceberam, aquele silêncio, como as pessoas assim... Como é que eu lido com isso? Como é que agora, que não dá mais para fingir que não acontece, tem uma pessoa no palco que eu conheço, que né, tá aqui comigo no livro, que está contando que isso existe. Por isso que naquele momento eu até falei,
quão impactante realmente é. Claro, quantas mulheres passam por isso, né? E ali eu deixei claro, não sou eu, né? Muitas passam, então não é a minha história, eu acho que é uma sororidade, é a nossa história. Eu costumo dizer isso, é importante dizer isso, porque é a nossa história, quando a gente fala sobre o abuso, porque, como você bem disse, não é só a mulher que passa por isso, o homem também passa por isso. Só que quando você chega nesse lugar e você fala, caramba, você vai contar uma história que seu filho, aos 18 anos de idade, fala, puxa, eu vou conhecer uma história que antes Era velada. era velada. E era velada não porque simplesmente não iria contar para ele, mas porque não tinha necessidade, né? Não era um assunto que nós trazíamos à mesa na hora do jantar. A gente fala outras coisas na hora do jantar, né? E também é bacana porque quando, nesse momento, né, de 18 anos, indo para a vida, se relacionando, e a gente sempre diz em casa, nessa questão da proteção deste menino, mas, ao mesmo tempo, orientando ele de que não é não. Então, nós estamos falando de outra geração, nós estamos falando de uma geração onde se bebe mais, onde se fuma mais, onde se droga mais, Onde se beija onde mais. se beija mais, onde o sexo, né, é muito mais aberto, né? Então, quando a gente fala de poliamor, de muitas outras nuances, outros vieses sexuais, e que está tudo bem, porque a gente está falando de fonte de prazer, e eu acho que a gente não tem que julgar e criticar, né, sobre isso. Mas, olha, filho, não é não. Então, Em qualquer momento. em qualquer momento. A menina bebeu, é não. Ela vai querer, mas é não. Né? Assim, como dar conta de um amigo que, de repente, você está percebendo que está numa situação vulnerável, ou uma amiga que está numa situação vulnerável. Chama o amigo e a amiga fala, vem cá. Vamos recolher. Vamos recolher. Vai resistir, mas assim, não. Você não sabe o que você está fazendo. Então, venha. Esse cuidar, né? Então, eu falo assim, né? O cuidado, que é o cuidar do outro, cuidar da dor do outro. Então, para que não ocorra, cuide. Mas, Isso é educação, gente. A gente tem que ficar ali, começa ó. no berço. Tem que ficar ali. Você leu o capítulo da Lu, né? Sim. E aí, o que você achou? Conta pra nós. Não tem como ler a tua história sem se emocionar, né? Eu acho que principalmente eu, enquanto mulher, né, que apesar de não ter sofrido um abuso sexual, enfim, a gente passa ao longo da vida por algumas situações, né? Eu lembro que eu era criança e passando na rua com a minha mãe, passa alguém e pega na minha bunda e sai correndo de bicicleta. E eu tinha 9 anos, né? E aquilo fica assim, nossa, não, é uma coisa simples. Não é, isso fica gravado na gente. E essa identificação, eu acho que do feminino ferido, né, que acontece muito quando a gente vê, ouve ou lê uma história como a tua, né? Não é que a gente se identifica, ai, coitadinha, não, mas a gente sente na gente essa vulnerabilidade, né? E essa, pelo menos é como eu sinto, né, uma impotência em relação a essa situação. E eu queria saber de ti o que você tem a dizer para outras mulheres que também vão ler teu capítulo, que passam por uma situação parecida, né? Você que hoje está aqui tão fortalecida na nossa frente, né? Passou por isso e não se deixou levar por isso, você ressignificou né? E conseguiu crescer a partir do que aconteceu na tua história. Então, o que você tem a dizer para as pessoas, né, que estão ouvindo aqui a gente? Então, eu acho que assim, eu dizer às pessoas, né? Novamente, não é só a mulher e não porque sou mulher. Mas eu sempre, antes eu pensava assim, caramba, como que a gente permite, ou como que um adulto permite nessa infância ser arrancada da gente? Eu lido com muitas situações dentro do setting terapêutico. E, em sua grande maioria, infelizmente, os pais sabem. Só que eles não olham para isso porque é doloroso. Né? Como que eu vou olhar para uma situação onde eles ali se sentem culpados e negligentes muitas vezes? E nós estamos falando de uma parte da sociedade que vamos considerar aqui privilegiados, né? Que pode pagar uma psicóloga, que pode olhar para isso, né? Que pode colocar em uma boa escola, onde essa escola traz uma educação sexual muito mais científico do que uma orientação sexual muito mais científico, né, do que do senso comum. Mas e aí? E como que é isso?
Só que eu acho que, eu sempre digo assim, o não é não, que parece clichê, mas não é. Não é não. Entender que peça uma ajuda, não tenho vergonha, porque você sempre vai se sentir culpada, né, enquanto abusada. Ao mesmo tempo, eu acho que a ficha precisa cair no sentido de você se observar e entender que quem é abusado se torna abusador. E ninguém fala isso. Porque nós estamos falando sobre o poder. O poder que a gente aprende do psiu. Não é para falar nada. Qualquer coisa que você disser é minha palavra contra a tua. Né? Então, a gente está falando de tudo. A gente está falando do sexual, que acontece dentro de casa. Do moral. No meu caso, foi dentro de casa. Do moral, quando a gente fala da empresa, quando a gente fala de dentro da escola. Então, não está no capítulo, mas teve um dentro da escola. Eu saía antes da aula. Você imagina, eu tinha autorização da escola para sair antes, aos 14 anos de idade, porque tinham meninas que não gostavam de mim porque eu era loira de olhos claros. Então, juntava 5 numa porta da escola, 5 noutra porta, 5 dentro de um ônibus, 5 no outro ônibus e ia embora a pé para casa. E minha mãe, naquela época, falou assim, tudo bem, ela tem permissão de sair mais cedo. Porque a promessa delas é, vou retalhar seu rosto. E quanto tempo eu passei com isso sozinha, com esse medo? Né? Mas aconteceu. Então, faça chuva, faça sol. Né? Então, dentro do ambiente escolar, isso acontece muito. E aí a gente não está falando sobre bullying diretamente, mas nós estamos falando sobre um assédio. E onde não é velado, é escancarado, né? É histérico até, porque se reúne mulheres ali, né? Gritando palavras de ordem, vamos pegar ela, cadê você? Né? Então, é louco isso, né? Falar sobre isso é inadmissível. Eu tenho 50 anos, né? E hoje a gente olha que isso ainda acontece. Né? Como é isso? E quando a gente vai e fala assim, pá, tá bom, então vai para o mercado de trabalho. Né? Tem o sexual, tem o moral. Né? No mercado de trabalho também tem ambos, né? E tem tantos outros. E quando a gente fala do espiritual, né? Quando aqueles que são mais fanáticos falam, puxa, eu mandei trazer da Bahia 20 velas do seu tamanho, porque é como vou trazer o meu marido de volta? Não, eu quero você para mim. Tá, mas não é acendendo vela para o seu orixá que você vai me ter. Então, como que é isso? Não, mas olha, se você não ficar comigo, depois que essas velas se apagarem, você não vai se dar bem na vida. Né? Quando mandam roubar seu carro, a mão armada, e aí você quase entra numa síndrome do pânico. Porque aí como que você vai dirigir? Eu me vestia de homem para dirigir. Eu colocava mochilas atrás do carro para as pessoas entenderem que eu estava acompanhada. Então, isso é inadmissível, né? Quando espiritualmente, então tá bom, então você não vai, me senti ameaçado por você, então eu vou falar para o Exu quebrar suas pernas. Que Exu quebrar as pernas, né? Então, não desrespeite. Sim. Não desrespeite a crença e a fé, né? Porque não é só um assédio, eu desrespeito com a crença e a fé dos outros, com os orixás, né? E a gente que é integrativo, que a gente que é tão espiritualizado, a gente tem tanto respeito, né? O que é o incognoscível, né? Aquilo que a gente não enxerga, que a gente só sente, que a gente se sente protegido, né? E que não é proibido dizer quais são as nossas crenças. Então, são tantas histórias, né? São tantas histórias que eu poderia aqui escrever um livro. Muito bem, tanto que o convite para a Lu foi, né, quando ela mandou, não era só 3, são 10 páginas por capítulo, mas aí quando ela, né, o negócio ficou daquele tamanho, eu falei, Lu, tá na hora de escrever um livro, faço votos que ele saia, e esse primeiro bloco, ele tem cara de sinopse, porque a pessoa vai, ficou curioso para saber como é que foi o desfecho da Luciana, compra o livro para você conhecer a história dela, tá bom? Mas eu vou terminar esse bloco e a gente continua no segundo bloco, e aí falando sobre pensamento criativo. Aí eu vou contar para você por que escolher essa habilidade aqui com a Luciana. Vocês já perceberam, né, a capacidade dela, né, de se expressar. Então, a gente vai falar da habilidade no próximo bloco. Até daqui a pouquinho. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas.